amores, tudo bem? Espero que sim. Se você vive aqui no Brasil, dificilmente nunca viu um crucifixo ou mesmo uma cruz. E talvez você saiba por cima quem é aquele cara que tá lá, só que você não entende o propósito daquilo e muito menos o que tem a ver com a sua vida. E é disso que eu quero falar no vídeo de hoje. Quem é Jesus e qual o sentido de ele estar naquela cruz? Antes de entrar no assunto de hoje, eu quero pedir que, se você gostar do vídeo, deixe seu like, se inscreve no canal, deixa um comentário, interage aí no vídeo, porque eu sou nova aqui no YouTube, então o engajamento me ajuda bastante. Sem mais delongas, vamos para o assunto. Primeira coisa a se entender: Jesus é Deus encarnado. Mas como assim, gente? Para que Deus teve que encarnar? Primeiro, você tem que entender que Deus é espírito. Por isso que a gente não vê Deus, mas a gente pode sentir Deus. E nós também somos espírito, mas nós habitamos num corpo. E em Cristo foi isso que Deus fez. Deus, que é espírito, entrou num corpo e andou sobre a terra. Para entender o sentido de tudo isso, nós precisamos voltar lá no Jardim do Éden, onde aconteceu a queda. Adão e Eva representavam a humanidade. E ali, quando Deus disse a eles que não comesse o fruto, senão eles morreriam, eles escolheram desobedecer e comer do fruto. A partir daquele momento, se instaurou na humanidade a morte espiritual, a desconexão de Deus com o homem. Depois da desobediência, além da morte espiritual, Deus ainda amaldiçoou os envolvidos. E sobre a mulher e a serpente, que representa o diabo, Deus diz assim lá em Gênesis 3,15: porém inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Essa profecia da serpente ferindo o calcanhar, o descendente da mulher, se cumpre em Cristo lá na crucificação. Mas para que essa profecia se cumprisse em Cristo, muita coisa teve que acontecer. Desde Adão e Eva, a humanidade se afastou cada vez mais de Deus. Os pecados foram se multiplicando. E ali no meio da humanidade, Deus chama um homem para viver de acordo com os seus propósitos: Abraão. A partir de Abraão, Deus faz um povo para si, um povo para dar os seus estatutos, um povo para conduzir de acordo com a sua vontade, para que eles fossem o seu povo e ele fosse o seu Deus. Esse povo é o povo de Israel. É nesse povo que nasce Jesus, através de uma virgem chamada Maria. É isso que nós vamos ler lá em Lucas 1, versículo 31 a 35. Você ficará grávida e dará à luz um filho, e lhe porá o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi, e ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó. Seu reino jamais terá fim. Perguntou Maria ao anjo: como acontecerá isso se sou virgem? O anjo respondeu: o Espírito Santo virá sobre você e o poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra. Assim, aquele que há de nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Essa profecia se cumpre na vida de Maria. É importante notar aqui nessa passagem que aqui tem a presença do Pai, do Espírito Santo, para a encarnação do Filho, que é Jesus. Nós cremos num Deus trino: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Os três são Deus e atuam em conjunto. O Filho de Deus encarna por um propósito. O propósito de reconectar com Deus a humanidade caída. A humanidade que uma vez foi desobediente e se separou de Deus e com isso trouxe para si o peso da morte, seria resgatada através do sacrifício de um inocente, do sacrifício de Cristo. E aí você poderia me perguntar: mas qual o sentido de uma pessoa se sacrificar? Para entender isso, é preciso ir lá na história do povo de Israel. Deus havia dado ao povo de Israel um meio para o perdão dos pecados. Seria o sacrifício de um animal. Aquele animal espiritualmente receberia a culpa que seria do povo, e ao ser sacrificado, essa culpa seria aliviada diante de Deus. Mas esse não era o objetivo de Deus para sempre.
O objetivo de Deus era trazer um sacrifício que resolveria de uma vez por todas, e não mais seriam necessários sacrifícios animais. Foi isso que Deus fez em Cristo. Dessa forma, a gente entende por que o sacrifício de Cristo. Por que ele teve que morrer numa cruz e dar a sua vida para salvar os outros. Ali naquela cruz, ele representa o sacrifício derradeiro, o sacrifício perfeito. O último sacrifício diante de Deus. O justo foi dado pelos injustos, o inocente dado pelos culpados. Cristo se fez pecado por nós, para que nele nós fôssemos feitos justiça de Deus. Então, Cristo recebeu aquilo que nós teríamos direito de receber, para que nós pudéssemos receber aquilo que ele teria direito. Quando nós estamos em Cristo, diante de Deus, nós somos inocentados. E o interessante da vida de Cristo na Terra é que enquanto ele estava caminhando para o seu propósito final, que era a morte na cruz, ele nos ensinou muitas coisas. Ele nos ensinou a interpretar as Escrituras entendendo o coração de Deus e não apenas as regras. Muitas pessoas na época de Cristo viviam as regras de Deus, mas sem o coração de Deus. Mas Cristo nos ensinou a entender o coração de Deus, nos ensinou a nos relacionar com o Pai, a nos relacionar conosco e a nos relacionar com o próximo. Durante a sua caminhada aqui na Terra, ele nos ensinou a ser pessoas agradáveis aos olhos de Deus, pessoas que honrariam a Deus com a nossa vida. E ele fez tudo isso sendo de carne e osso como nós, sendo sujeito a tentações como nós somos. Mas a palavra de Deus nos diz que Cristo foi tentado, porém sem pecar. Ele resistiu ao pecado, tendo uma vida conectada com o Pai, tendo uma vida de relacionamento com o Pai. Ele nos ensinou que é possível viver uma vida de santidade. É possível estar no meio do mundo, mas sem se misturar com aquilo que causa nojo em Deus, com aquilo que Deus repudia, mas vivendo uma vida que vai fazer Deus olhar para nós e dizer: esse é o meu filho amado, em quem me comprazo. Em Cristo nós temos a salvação da condenação pelos nossos pecados, porque é isso que o pecado produz. O pecado produz morte. E a Bíblia diz que Deus não fez um inferno para o ser humano, mas ele fez para o diabo e para os seus anjos. Porém, uma vida de pecado nos leva para o mesmo lugar. E Cristo vem como essa alternativa de Deus. Cristo vem com Deus nos estendendo a mão. Cristo vem com Deus nos estendendo uma ponte até Ele, nos retirando de um destino trágico e nos levando para a vida eterna. É isso que nós temos em Cristo. Nele nós temos o caminho, a verdade e a vida. Nele nós entendemos o propósito de Deus. Nele nós podemos nos conectar com Deus novamente e caminhar com Ele até a vida eterna. É isso que o sacrifício de Cristo nos garante. Nas Escrituras, desde o Velho Testamento, nós ouvimos falar que Deus enviaria a salvação. Mas apenas no Novo Testamento, esse mistério de como Deus faria isso é completamente revelado. E há muitas passagens que falam do Messias, que falam da vinda do Salvador, que falam daquilo que ele faria e de quem ele é. Mas há uma passagem que eu gosto muito e ela resume isso que eu falei aqui hoje, e eu quero ler para vocês um trecho. Não vou ler inteiro para não ficar muito longo o vídeo. Está lá em Colossenses 1, eu vou ler com vocês os versículos 15 ao 20. Diz assim: Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito sobre toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberania, poderes ou autoridades. Todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. Ele é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para quem tudo tem a supremacia. Pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude, e por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra quanto as que estão nos céus,
estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. Eu vou me estender até o 21. Diz assim: antes vocês estavam separados de Deus e na mente de vocês eram inimigos por causa do mau procedimento de vocês. 22. Mas agora ele os reconciliou pelo corpo físico de Cristo, mediante a morte, para apresentá-los diante dele santos, indesculpáveis e livres de qualquer acusação. Eu tô com vontade de chorar. Eu amo essa passagem. Nossa, é o resumo do que eu tô trazendo aqui para vocês. Que nós estávamos separados de Deus, mas por Cristo, que é desde o princípio, que estava com Deus desde o princípio, nós temos conexão de novo com Deus. Nós fomos resgatados de uma vida de morte, de uma vida de destruição. E nos foi dado algo que nós não merecemos. Porque essa é a salvação por meio de Cristo, é a salvação pela graça, na qual nós não merecemos. Não há obras que façam que nós mereçamos o céu. Não há. Mas por Cristo, Deus nos deu esse favor. E quando nós recebemos a Cristo como Senhor de nossas vidas, nós entregamos nossa vida para Ele, nós temos o direito à salvação. E eu vou falar uma coisa para vocês. A salvação vai ser consumada no nosso pós-vida, né? Porque nós teremos a vida eterna, porque temos a Cristo. Mas na nossa vida nós já podemos desfrutar dessa conexão com Deus. Até agora eu falei para vocês de quem é Cristo à luz das Escrituras, o que testifica no meu espírito, e eu tenho certeza que pela ajuda do Espírito Santo vai testificar no seu também. E agora eu quero falar para vocês de forma resumida quem é Cristo para mim. Eu quero dizer para vocês que quando eu conheci Cristo, a minha vida mudou. Quando eu conheci realmente Ele. Não quando eu entrei para uma religião ou eu comecei a praticar um monte de regras sem entender. Mas quando eu entendi Cristo. Quando eu conheci Cristo, a minha vida fez sentido. E os meus dias só valem a pena porque eu tenho Cristo. Eu não consigo imaginar a vida de uma pessoa que não tenha Cristo. Deve ser muito difícil. A minha vida tem dificuldades, mas Ele está comigo. E isso faz tudo ser suportável. Faz com que eu tenha alegria em meio às dificuldades. Faz com que eu olhe para a minha vida e veja um sentido. Em Cristo eu entendo por que eu estou aqui. Em Cristo eu entendo para onde eu vou. Eu entendo quem é Deus, eu entendo quem sou eu. Tudo faz sentido quando nós conhecemos a Cristo. E é isso que eu quero desejar para você hoje. Que você conheça a Cristo. E que você perceba por si próprio, que você prove, que você experimente dele. E testifique por si mesmo que tudo isso é real. Que não é ilusão, que não é algo criado por homens. Homens não teriam essa capacidade. Não mesmo. E pessoas não morreriam por aquilo que não tem sentido. Então nós entendemos aqui o sentido da nossa vida. E eu entendo de uma maneira muito simples que nós estamos aqui caminhando para casa. Nós viemos à Terra, nós estamos aqui sendo lapidados por Deus. Estamos aqui sendo aperfeiçoados por Deus. Até que vai chegar o dia de nós irmos para casa de verdade. Onde vai chegar o dia em que nós vamos poder olhar nos olhos dele. Face a face. Que nós poderemos vê-lo como ele realmente é. E estaremos longe de tudo isso que nos causa dor, tristeza, lágrimas. Onde não mais haverá morte, nem dor, nem sofrimento. Então eu espero que isso tenha te edificado. Se você gostou, manda para alguém, deixa seu like. E é isso, um beijo para você e até a próxima.